mostrar cadernos 8 e 9. E esse assunto aqui vai ser para quem semana que vem vai me encontrar de novo. Para quem não conseguiu aqueles 15 pontos, aí volta sexta-feira que vem para repescar, exatamente, para eliminar a menor nota. Tá? E então o assunto logo para a semana que vem vai ser a aula de hoje e o caderno 6. Tá? Vou tirar a carta de Smith, que eu não gostei do resultado. Tem gente que nem trouxe, nem fez, alguns nem fizeram nada da carta de Smith, simplesmente nada. Outros trouxeram por trazer, assim, né? Olha, o Paulo trouxe, foi 14? Não foi? Trouxe 14 folhas, olha aqui. Mas era para vender. Então isso aí não dá. Então eu vou tirar essa parte daí, tá? Então vai ser, vamos ficar com o caderno 6 e essa aula de hoje, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui nos cadernos 8 e 9, essa junção, para a gente ver. Estou fazendo uma hora aqui desse monitor chega, mas ele está boicotando hoje. Mas vamos então começar aqui, tá? No caderno 8, se vocês olharem aí, tem essa parte de equipamentos e tudo mais. O que trata esse caderno? De medição de taxa de onda estacionária. Nós já falamos no caderno 7 sobre o que é a taxa de onda estacionária, coeficiente de reflexão, não vamos entrar em detalhes nisso aí. Mas esse caderno seria para a medição desse parâmetro. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para fazer essa medição aqui, tá? Mas nós vamos dar uma relembrada nessa etapa aí, porque esse caderno falava inclusive da carta de Schmidt. Nós tínhamos aqui um programa antes, que nós também apresentávamos, também foi desenvolvido aqui, era um programa nosso, e que a gente conseguia projetar a carta de Schmidt e aquela história que nós mostrando para vocês, casamento, toco simples, toco duplo, toco triplo, tudo ela fazia. Então aqueles círculos, aqueles traçados, todinho que aparece, a gente conseguia projetar aqui. Era uma mão na roda para ajudar. Olha aí, cara, não tem ele está meio cortando. Aí. Mas nós não temos esse programa mais. Tá? Na época, o aluno que desenvolveu com o TCC aqui, ele deixou só o programa executável numa máquina. A máquina, o computador deu bug lá no Jedi e nós perdemos. Cadê o programa fonte para a gente poder fazer e melhorar, né? Aperfeiçoar, que tinha melhorias a fazer. Tem TCC por aí agora localizado, porque na época ainda era. Hoje não, vocês entregam já tudo digital, né? O TCC. Ninguém não tem mais papel. Porque na época não era no papel ainda. Então sabe lá para onde anda isso. Bom, então aqui no caderno 8, começando aqui por ele, para falar dessa taxa de onda estacionária, ou seja, essa reflexão que existe ali em transmissão, ele começa a contar que isso é normal, né? A gente ter fonte, linha de transmissão, carga. De modo geral, eu tenho diferenças nessas impedâncias, né? Impedância da característica da linha, impedância da carga, impedância da saída da fonte, tudo normalmente são valores diferentes. Então essas descontinuidades, digamos assim, nas impedâncias, elas promovem o que a gente chama de reflexão do meu sinal. E em termos de comunicações, como estou falando aqui em eletromagnetismo, isso é um negócio evitável, que a gente tem como contornar a situação, mas é extremamente danoso quando não é feito. Né? Por quê? Porque, a menos que seja o que eu queira, realmente, blindar a onda eletromagnética, blindar o sinal, aí tudo bonito. Mas se eu estou falando em transmissão do sinal, eu perder por descasamento, perder por reflexão do sinal, aí não dá para aguentar, porque isso é evitável. Tá? Ou pelo menos muito minorado, pode ser muito diminuído. Tá? Então a gente tem que lembrar que essa linha de transmissão, que a gente usa inclusive na carta de Schmidt, nós vimos lá que ao longo de toda a linha, uma das questões que eu não sei se era de vocês, se era na outra turma, a taxa de onda estacionária, esse SWR, ele não muda ao longo de toda a linha, uma linha sem perdas, lembra lá? Tanto que como é que a gente fazia descrevia essa taxa de onda estacionária? Fazia um círculo centrado na carta de Schmidt, aquele círculo, o ponto onde tocava na direita, olhando a carta, bem na direita, ali na horizontal, me marcava direto o valor da taxa de onda estacionária.
E o próprio círculo em si era um círculo de coeficiente de reflexão constante, né? Ou seja, ao longo da linha a amplitude do coeficiente de reflexão não muda, mas a fase muda, né? Se eu estou naquele círculo, à medida que eu mudo a posição sobre aquele círculo, a fase vai mudar. O raio do círculo que identifica a amplitude do coeficiente de reflexão, isso fica igual. O círculo, o raio é igual. Mas a fase muda. Não sei se era mais de vocês que tinha isso, que eu dizia, era na outra turma, que eu dizia aquela história do VOF, eu afirmava que ao longo de uma transmissão sem perdas, o coeficiente de reflexão ele era imutável, ficava sempre igual. Era falso porque a fase muda. O módulo fica igual, ou seja, era 50% fixo, constante, mas a fase mudava, né? Então, para que eu tenha essa reflexão nula, o que a gente faz? Fizemos lá na carta de Schmidt, a gente faz uma estrutura de casamento, insere uma estrutura de casamento na linha de transmissão. E aí, as estruturas de casamento são várias. Nós falamos lá na teoria, trechos de quarto de onda e transformador de quarto de onda. Falamos na teoria e também mostramos aqui os tocos, toco simples, mas pode ser duplo, triplo, ou seja, tem várias estruturas. Cavidades ressonantes nós podemos fazer para fazer esse casamento e utilizar, então são várias maneiras. Quando eu faço esse casamento, o que eu faço? Eu elimino a reflexão. E aí a onda só tem transmissão. Assim, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é fazer a linha de transmissão muito longa. Idealmente, se ela tiver um comprimento infinito, a reflexão é nenhuma. Ela não tem reflexão de novo. Não, o que acontece? A onda vai, a carga está numa posição infinita, ou seja, quando ela chega lá e tentar voltar, o comprimento é tão grande, lembrem que ela cai exponencialmente no espaço, né, à medida que ela caminha. Então, se a distância é infinita, esse exponencialmente aí junto, acabou com o sinal. Mas o que é esse infinito? Vejam que é uma situação ideal, vai depender de frequência que eu estou operando, o que seria esse muito longo, essa linha de transmissão para eu considerar infinito, tá? Mas, em linhas gerais, idealmente falando, se o comprimento fosse infinito, eu também tenho esse casamento perfeito, porque eu não teria reflexão, ou seja, como se eu tivesse um casamento perfeito. Tá? Então, e a outra possibilidade, que nós vamos inclusive fazer aqui, é usar o que a gente chama de carga casada, ou seja, na estrutura que vai terminar, eu tiro a carga que estava com uma impedância diferente com uma carga casada, ou seja, uma carga de mesma impedância da linha de transmissão. Aqui eu vou mostrar para vocês uma carga casada. Está aqui no lugar. Está aqui? Está em cima? Hein? Ah, é. Quer ver? Essa aqui. Está camuflada. Então essa aqui... Vou mostrar aqui. Isso aqui é uma carga casada. Tá? Para esse tipo de guia de ondas. Ela tem a mesma impedância característica do guia de ondas. Mais tarde eu vou contar o que é parte. Tá? Boa tarde. Então, sempre que eu tenho duas ondas que viajam, que caminham em sentidos contrários, ou seja, eu tenho onda incidente e onda refletida que volta na minha transmissão, isso produz aquele padrão de onda estacionária que nós falamos para vocês. Na figura 1 aí, tem padrão de onda estacionária, tá? Aqui, de acordo com o tipo de terminação, ou seja, como eu termino a minha linha de transmissão, se eu termino num curto-circuito, logo embaixo tem um circuito aberto, e as duas situações, se a minha carga tem característica indutiva, predominantemente indutiva ou capacitiva, são as duas situações. Né? Vejam que isso aí, aqui na direita, é como se eu estivesse pensando no campo elétrico, ou seja, num curto-circuito, o campo elétrico, lembrem lá, tensão nula, por isso que ela começa aqui no zero. Circuito aberto, ele começa no máximo. Então, só para a gente ter essa ideia. Tá? Logo em seguida, fala de coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária, as equações 1, 2, 3, 4, nós já discutimos no caderno 7, então eu não vou voltar disso aí, porque o nosso tempo não dá. Tá? Aqui ele fala da questão do SWR, lembra que nós definimos taxa de onda estacionária variando no intervalo de 1 a infinito, né? Casamento perfeito, a estrutura está casada, infinito, reflexão total, não é isso? Mas aqui está chamando a atenção aqui que em alguns livros antigos, né, literatura inglesa, britânica e também alemã, vocês vão ver isso trocado. Questão só de definição. Vocês vão ver que lá
a taxa de onda estacionária vai variar, ou ao contrário, tá? De 0 a 1, ao invés de 1 a infinito. Vocês vão ver que tem essa pequena diferença, tá? Ou seja, o SWR igual a 1 seria o casamento perfeito e N igual a 0 seria a reflexão total. Só está com um adendo, tá? Isso não é o que se usa aqui. O nosso varia de 1 a infinito. Ok? Então, só para vocês olharem algum livro aí de fora, ou ele não ensinou o contrário para a gente, tem outra faixa. Não. Tá? Aí em seguida também fala um pouco desse SWR, como é que a gente faz a medição, que eu disse, nós não vamos ter tempo de fazer isso aqui. Como é que ela é feita normalmente? Nós usamos a linha fendida, que é esse elemento que está bem aqui. Bem aqui eu vou colocar um cabo coaxial, vai para o meu medidor, ou seja, isso aqui eu posso usar um medidor de SWR, por exemplo, fazer leitura direta. Tá? Ou então eu posso utilizar, não está aqui, esse... Vou utilizar esse aqui. Tá? Aqui eu tenho um toco, um parafuso sintonizável, aqui um micrômetro aqui em cima, eu tenho uma ponta de prova metálica, esse micrômetro aqui é como se eu estivesse empurrando um pino para dentro ou para fora aqui. Tá? Aqui é um guia de ondas, então quando eu movo esse micrômetro aqui, esse pino ele entra ou ele sai mais, ele aprofunda, ele fica mais fora. Lembra que num guia de onda retangular, a maior parte do sinal, que é levada pelo modo dominante, lembra lá o modo TE10, ele está localizado bem no centro do guia. Lembra que fizemos no caderno 7? Bem no centro. Esse pino aqui, essa estrutura, ela anda aqui em cima. Ó. É para cima e para baixo, tá? Ou seja, ela anda exatamente nessa parte central, ou seja, exatamente onde ela vai interferir no meu sinal com mais intensidade. E o micrômetro aqui, ou seja, vou passar para vocês, tem essa lâmina, esse pino, ele está bem aqui no meio. Quando eu aprofundo o micrômetro, giro aqui no sentido horário, essa lâmina vai mais fundo. Giro no sentido anti-horário, a lâmina sai, ou seja, eu aumento ou diminuo a reflexão, tá? Ou a posição. Tá? O certo é que, quando eu faço isso, a gente sabe que a onda estacionária é uma onda senoidal, ela é deformada, como eu falei para vocês, lembram? O topo dela normalmente é mais arredondado e a parte de baixo dela é mais aguda. Lembra que eu falei na aula passada? Inclusive, na parte prática, a gente prefere trabalhar com os pontos de mínimo, ou seja, a parte de baixo, porque é exatamente mais aguda. Na hora de ir no medidor e fazer a leitura, é mais fácil identificar uma variação aqui, nessa região que é mais aguda, ou seja, no vale, do que no topo onde ela é arredondada, onde eu vou mexer para um lado e para o outro e praticamente não varia o valor, ou seja, para fazer a medição ficar uma incerteza maior. Né? Quando eu estou aqui no vale, ela é mais fácil de fazer. Então aqui está uma descrição de como isso é feito. Tá? As expressões que a gente faz a medição e substitui os valores para identificar a taxa de onda estacionária. Em seguida vem, falando de novo, a carta de Smith, nós já falamos dela. Se comenta aqui outro tipo de carta, que é a carta de impedância retangular. A carta de impedância retangular é diferente dessa aqui. Se vocês forem no livro do Krauss, quem tiver interessado nisso aí, olhem o livro do Krauss, de eletromagnetismo. Lá tem um capítulo, não é nem um capítulo, mas 3 folhas só, que fala sobre carta de impedância retangular. Vocês vão ver que ela é mais enjoada do que fazer essa aqui. Se essa aqui vocês não gostaram, vocês vão gostar menos da outra. Tá? Então, realmente ela é mais chatinha para a gente observar, fazer as leituras dos valores. Não é complicado, tá? Mas essa aqui é muito mais amigável usar as ferramentas. Lá também vou ter que utilizar a régua, do compasso, os círculos. Aqui já está muito tranquilo, os círculos já estão traçados e os que eu vou traçar depois são círculos centrados aqui na carta de Smith. Então é fácil de eu fazer com compasso. O outro não está centralizado na carta, então ele mata. Aí o cara fica... Ou seja, para quem não tem habilidade, aí o negócio vai complicar. Por isso que eu digo que ela não é muito amigável. Né?
Bom, então tá aí. Aí em seguida vem a expressão geral, expressão 8, que fala de como a impedância varia ao longo da linha. Lembrem lá, a impedância da linha de transmissão, à medida que o caminho ela vai mudando. Fizemos isso na carta de Schmidt, né? Vocês viram lá que eu tinha a impedância de carga aqui, aí eu digo, olha, andava de não sei quanto, 0,3 lambda, a impedância mudava o valor. Então essa expressão 8 é a ferramenta a matemática analítica que se usava para fazer esse cálculo, né? Aqui, quando a gente está tratando de carta de Schmidt, olha, a formuleta não é para usar a forma, é para usar a carta. Vai dar um resultado aproximado, considerando que isso aqui é um método gráfico, né? O 9, o caderno 9, é o que tem mais detalhes, é o que fala de guias de onda e propagação de ondas eletromagnéticas em linha de transmissão, especificamente no guia de onda. O guia de onda é um tipo de linha de transmissão. Nós temos diversos tipos de linha de transmissão, que vocês conhecem, né? Ou não? Não? Não. Conhecem. Então daí para a rua vocês têm, são chamadas linhas do quê? Normalmente em casa. São as linhas bifilares, são 2 cabos. Leva e o retorno. Né? 2 fios, linhas bifilares. Então, normalmente, onde é que se usa isso? Usa-se em baixas frequências. Aliás, como toda linha de transmissão, o que ele faz? A linha de transmissão, o objetivo principal dela é levar um sinal de um lugar para outro. Só isso. É o meio que a gente usa, é a maneira que a gente faz para levar um sinal de um ponto ao outro. Só isso que a linha de transmissão faz. Tá? Agora, a maneira de fazer isso, ou seja, o tipo de linha de transmissão, como eu vou fazer isso aqui difere. E aí que tem as nuances. Uma delas é a linha bifilar, que é a mais, digamos, conhecida, mais divulgada, né? Aí em todas as paradas de sucesso. Qual é a aplicação dela? Onde é que ela aparece muito? Ela aparece em aplicações de baixa frequência. 60 Hz, bifilar. Sem problema nenhum. Então ela tem essa característica de ser mais usual. Então esse é um ponto positivo para ela. Fácil construção. O custo dela, comparado com outros, normalmente é menor. Alguém vai dizer que quem trabalha nessa área de eletricidade, né, quando a gente faz os projetos aí, custa com cabo, não sei o que, normalmente vai lá um bom jeito que eu sei. Mas se tu comparas com as outras, tu vai ver que essa ainda dá uma chancezinha, tá? Dá uma chance para o bolso. Normalmente os condutores, a gente consegue trabalhar com a linha bifilar. Ela é flexível, né? Ela é moldável, é uma tranquilidade para a gente fazer isso aí, tá? Na hora de fazer, é fácil construir, ou seja, a parte física dela, a usinagem dela, ou seja, numa fábrica, isso não é problema, tá? É bem eficiente, tá? Considerando que ela tem perdas, mas as outras também todas têm perdas associadas. Então, ela tem essa característica. Os condutores, ou condutores que têm posição fixa, normalmente eles não ficam variando a posição relativa entre um e outro, também é fixo. Então, são vantagens que a gente tem para ela. Onde é que a gente usa isso? Como eu falei, na linha de transmissão essa de rua, por exemplo, telefonia, esse tipo de cabo bifilar, né? Linha bifilar a gente pode utilizar. Agora nem tanto, mas telégrafo, tá? Utilizaram muito isso aí. Nos equipamentos de transmissão, se utiliza antenas, a conexão com a antena pode ser feita via cabo, linha bifilar. Então, são aplicações muitas que hoje em dia são utilizadas, né? Qual é a dificuldade que ela traz? Tem alguma dificuldade? Não só vantagem, só contou vantagem até agora, né? Tem problema? Tem. Uma dificuldade grande é perda por radiação, tá? Especialmente quando eu elevo a frequência. Trabalhei em frequências elevadas usando linha bifilar, o problema é perdas por radiação. A radiação que sai, que é emitida nos condutores, através dos condutores. Então,
tem energia que eu perco, que não está, não estou transmitindo, que eu não vou fazer chegar no destino. Eu perco no meio do caminho. Então essa é digamos, a grande dificuldade dela. Tá? Eu uso em altas frequências, portanto, em micro-ondas, estamos falando, não tem linha bifilar. Você vai usar para isso. A transmissão aqui dentro do forno é usando o que? Vocês viram lá, em altas frequências, depois que eu passo para o 245, é dentro do guia de ondas. Se fosse interessante no cabo, numa linha bifilar, eu faria uma linha bifilar que é muito mais barato do que fazer o guia de onda. Mas não faz por esse motivo, tá? Bom, então baixa frequência, ela funciona bem. Subiu a frequência não dá. E o que eu posso fazer se a frequência subir? Do tipo de linha de transmissão. O guia de ondas é um dele aí, que trabalha acima. Mas outro que trabalha, digamos, entre os dois, é o chamado cabo coaxial, que todo mundo conhece também. Né? O pessoal que tem em casa TV a cabo, aquele cabo é o cabo coaxial. Né? Eu tenho um condutor externo, um condutor interno e uma malha, um material dielétrico entre os dois condutores para dar rigidez na estrutura e tudo mais. É um material que tem um custo baixo, tá? Não é elevado o custo dela. Tá? E a outra coisa é que a radiação, que enquanto no cabo bifilar, na linha bifilar, eu tenho problema, para ela eu não vou ter, porque normalmente o sinal vai entre os dois condutores. Então, se está entre os dois condutores, o condutor externo ele blinda o meu sinal. Então, esse problema de radiação, perda por radiação no cabo coaxial, ele já supera isso aí. É uma grande vantagem que a gente botar. Tá? Todo mundo vai concordar comigo também que é o uso dele, né? O manuseio do cabo coaxial, ou seja, a instalação dele no sistema qualquer é uma moleza também. O pessoal vai fazer instalação em casa, né? Pega lá, rapidinho os caras atrás daquele cabo aí, deixa tudo sujo, é verdade. Mas eles fazem, o negócio, né? Não tem dificuldade para isso aí. Tá? O custo dele não é tão elevado, não é tão grande, mas ele já supera da linha bifilar. Né? Já dá um upgrade aí, mas não é nada proibitivo também. Tá? Outra dificuldade dele é que, apesar de ele trabalhar numa frequência acima da linha bifilar, mas eu não posso subir tanto assim, porque ele começa a crescer, essas perdas no cabo coaxial começam a crescer, especialmente onde? Perda no condutor, que eu vou ter corrente no condutor, especialmente no dielétrico entre os condutores. Então essas perdas, a atenuação que eu vou ter no sinal dentro da estrutura, ele começa a crescer com a medida que aumenta a frequência. Então é comum a gente trabalhar com esses cabos coaxiais em frequências de 2,5, 3 GHz, até por aí assim. Mais do que isso já não é recomendado. A perda cresce muito. Eu preciso buscar outro tipo de transmissão. Ok? Então, sobe, se comparar aqui com os 60 Hz da linha bifilar, ou faixa de kHz da linha bifilar, eu estou em GHz, já subiu bastante. Mas eu não posso ficar avançando muito. Tá? Mas se eu quiser avançar, eu sou teimoso, não dá para? Tem aplicações em que se trabalha com frequências superiores. Mas na prática isso só acontece em trechos de linha curtos. Eu não posso pegar uma linha dessa, trabalhar em 8 GHz, fazer daqui lá para o entroncamento. Eu não posso fazer um lance desse aí. Tá? Não vou fazer daqui para a sala aqui do outro lado. Ou seja, numa rede local, é uma coisa ainda dá certo. Essas perdas são toleráveis. Então, tem esse compromisso aí. A técnica para frequências muito altas não dá, mas se for uma distância curta é aceitável. A engenharia permite isso aí, tá? Então, normalmente essa faixa de 2,5 a 3 GHz, na prática é o valor limite. Tá? Outro tipo de transmissão é o par trançado. Então, temos dois cabos trançados. Então, isso pode ser usado como linha de transmissão também. Usado também em redes locais, a LAN. Também pode utilizar. Também, em pequena distância, subir um pouco a frequência, ela também aceita. Tá? Mas não pode ficar estendendo muito. Tá? Outro
tipo de linha de transmissão é o guia de ondas que nós estamos vendo aqui. Então o guia de ondas, digamos, está nesse limiar. Saiu o cabo coaxial, chegou nessa faixa de 2,5, 3 GHz, o cabo coaxial já ficou difícil para trabalhar com ele, porque a atenuação começa a crescer muito acentuadamente. Então se eu tiver uma curva aqui de atenuação com frequência, o que me diz o cabo coaxial? Que ele vem aqui mais ou menos numa frequência, aumentando a frequência, a atenuação sobe muito devagarzinho. Aí quando chega em 2,5, 3, ela faz isso. Esse é o comportamento da atenuação num cabo coaxial. Tá? Já o guia de ondas não. Ele vem aqui alta, mais do que a do cabo coaxial em baixas frequências, mas quando está nesse limiar a partir de 3, ele cresce com a frequência, a atenuação dele cresce também, mas numa intensidade, não assim como seria o cabo coaxial, mas ele cresce mais suave. Tá? Então essa é a grande diferença entre eles. A atenuação no cabo coaxial cresce muito mais rapidamente a partir de 3 GHz se eu comparar com o guia de ondas. Tá? Então acima daí eu já vou com o guia de ondas. Ok? Então essa é a grande diferença. A outra coisa é que o cabo coaxial tem limitação de potência para transmitir. Lembra que eu tenho 2 condutores no cabo coaxial, um externo e um interno, e no meio eu tenho um dielétrico. Falamos com você já daquela história, quando eu alimentar o meu cabo coaxial, eu vou desenvolver entre os 2 condutores uma diferença de potencial, um campo elétrico nessa região. E esse campo elétrico ele vai ter um valor máximo que vai ser permitido naquela região, atuando naquele dielétrico, para evitar o que é chamada rompimento, ou seja, ruptura da rigidez dielétrica do meio. Lembra lá? Ou seja, para evitar que o dielétrico passe a conduzir. Se eu pegar com a mesma área, digamos, um cabo coaxial, tá? Aqui redondinho, diâmetro externo e o interno aqui no meio, e pegar um guia de ondas circular, também com seção reta circular, mesmo seção reta do cabo coaxial, o que vai acontecer? A área que eu tenho aqui no guia de ondas, já que eu não tenho condutor interno, é muito maior a distância entre os condutores, já que eu não tenho condutor interno, do que quando eu comparo com o cabo coaxial, que eu tenho 2 condutores. A distância é muito menor. Ou seja, a intensidade do sinal que eu vou, ou seja, para atingir a chamada ruptura da rigidez elétrica do meio, no cabo coaxial acontece primeiro que no guia de ondas. Portanto, no guia de ondas, de mesma seção reta do cabo coaxial, eu tenho uma capacidade de transmissão de potência maior do que no cabo coaxial. Então, ou seja, na hora de escolher os 2 ali, eles podem trabalhar em uma faixa de frequência de que, como eu falei, próximo de 3 GHz, 2,5, 3, se confundem ali. É uma questão de eu fazer opção. Aí, se eu pensar, bom, mas o importante para mim é a tal da potência, que eu quero mais potência, então potência no cabo no guia de ondas, com a mesma seção reta, você vai poder colocar mais potência lá sem romper a rigidez elétrica do meio. Se comparado com o cabo coaxial. Tá? Então isso é característica dele aí. Outro tipo de linha, vocês viram lá aliás, eu nem falei na teoria, que acho que não deu tempo. São as linhas planares. Microfita, linha de fita, linha fendida, são circuitos que são desenhados num substrato, ou seja, se fosse uma placa de circuito impresso, obviamente que o tipo de material é diferente, não é esse mesmo material que a gente usa aí lá na eletrônica, tá? Que a gente compra ali na Frutos de Guimarães, no comércio, naquelas plaquinhas já baratinhas. Esses são caros, são bem caros por sinal, para trabalhar altas frequências, para fazer esse tipo de circuito usando linhas planares. Aí eu faço filtros, vou mostrar aqui para vocês, acopladores direcionais, isoladores, circuladores, tudo eu posso fazer também impresso. Ao invés de usar esse tipo de estrutura aqui, isso aqui é um acoplador direcional. Eu posso fazer assim, mas eu posso fazer ele impresso. Como se fosse uma placa de circuito impresso. Pego aquela plaquinha e faço ele impresso. Então, fazer um negócio que tem grandes vantagens, né? Peso, custo, capacidade da gente moldar numa estrutura, né? Então, veja para algumas aplicações, sei lá, aplicações aí aeroespaciais. Eu não vou fazer um negócio usando isso aqui se eu posso fazer impresso. Se não for permitido, se tecnicamente funcionar, eu vou fazer impresso. Vai ser muito mais leve. Né? Então, não tenha nem dúvida disso aí.
Agora o problema da linha de transmissão, as linhas planares é a irradiação dela para alguns tipos de microfibra, que é uma linha aberta. Então, uma linha aberta, ela é feita, a gente faz as linhas como se fosse o circuito que a gente desenha ali em baixas frequências, na linha eletrônica, também faz aquelas trilhas, desenha a geometria daquelas trilhas, vão fazer aquele design funcionar como um acoplador direcional, funcionar como um isolador. Cada um tem o seu projetinho específico. Só que aquilo funciona acoplando magneticamente ou eletromagneticamente as linhas, ou seja, essas linhas que eu tracei em cima da estrutura. Agora, mas para ela acoplar de uma para outra, você tem que viajar no espaço. Mas ela não viaja só de uma para outra direto. Ela vai para onde eu também não quero. Lembra que as linhas, as ondas eletromagnéticas, elas se espalham. Né? Então eu tenho muitas perdas por radiação. Então, quanto mais eu subo na frequência, mais essa radiação eu tenho perdas associadas a ela. Quanto mais eu subo a frequência. Então, eu não posso, para algum tipo de transmissão impressa, tipo microfita, trabalhar com frequência, por exemplo, acima de 15 GHz. Eu estou no limite dela. Eu vejo que eu já superei aqui o cabo coaxial muito, né? Em dia de ondas eu não falei, mas, por exemplo, frequências mais baixas, abaixo de 3, eu posso utilizar. Eu falei a questão da atenuação, que ela supera do cabo coaxial, mas tem a questão do custo e do peso. Fazer uma estrutura dessa aqui, ó, uma linha de transmissão feita de material metálico, em guia retangular, é muito mais caro que um pedaço de cabo coaxial do mesmo tamanho. Não tenho nem dúvida disso. Né? Então eu tenho esse problema de peso, de custo e especialmente a atenuação para baixas frequências. O guia de ondas ele começa a apresentar deficiência. Outra coisa também, nós falamos lá na teoria, quando a gente fala em guia de ondas, a gente tem um elemento chamado frequência de corte, lembra lá? Que é a frequência mínima que permite a transmissão do sinal no guia de ondas. Se eu tentar transmitir abaixo daquele valor, o sinal é fortemente atenuado. Você lembra disso? Pois é. Então o guia de ondas tem essa dificuldade também. Quando eu fizer o projeto, esteja eu ciente de que abaixo da frequência de corte, nem adianta ficar querendo injetar o sinal, o buraco vai estar aqui, mas olha, esse guia aqui, o projeto dele, aqui a frequência de corte dele, está em 8 GHz. Não adianta eu tentar enfiar aqui com 7, olha o buraco daqui não está passando um sinal com 7 GHz, não está saindo nada do outro lado. Exatamente. Eu estou trabalhando abaixo do corte. Abaixo do corte, você está com uma atenuação extremamente alta nele. E aí ela não caminha nada. Ela entra aqui e já vai morrendo logo que penetrou aqui na boca da linha de transmissão. Já vai morrendo, não vai sair nada do outro lado. Você vai ficar aqui até de manhã. E nada mais se eu sopro aqui do outro lado sai o ar. De novo essa conversa. Já falei, né? Então aí nessa história fica toda aquela pergunta, como é que eu escolho minha transmissão? Eu como engenheiro tenho o problema que apareceu, como é que eu vou saber qual é que eu vou utilizar? É que eu gosto, mas não é que eu gosto, vou utilizar aquela que me atende tecnicamente, vou ter que olhar a questão de custo, durabilidade, né? Vou ter que olhar que frequência eu vou operar. Vimos aí que tem faixas de operação adequada para cada uma delas, então isso é importante. O ambiente que eu vou colocar